tarde, aqui é o Rogério, consultor da Latoqualitas, e eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, aqui da minha humilde residência nesse período de quarentena, sobre indicadores de desempenho e sistemas de gestão. Eu espero abordar alguns tópicos mínimos como por que fazer medições, o que deve ser medido, que tipos de indicadores devemos utilizar, como definir metas para os indicadores, como fazer medições, como a melhoria contínua se relaciona com esses indicadores e fazer eventuais relações com sistemas de gestão, principalmente a ISO 9001-2015, que embasa as demais normas de sistemas de gestão ISO. Eu começo esse vídeo citando um dos gurus da qualidade, William Edwards Deming. E para quem não conhece os gurus da qualidade, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que fizemos há uns tempos atrás sobre o assunto. William Edwards Deming dizia que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Ou seja, precisamos medir para gerenciar, porque se não gerenciarmos, não teremos sucesso. E essa medição pode ser na forma de indicador. Já Walter Shewhart, ele criou o ciclo PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua. Então, onde o P seria Plan, o D seria Do, o C seria o Check e o A seria o Act. Em português foi traduzido como planejar, executar, verificar e melhorar. As normas de sistemas de gestão ISO, elas seguem, a partir da ISO 9001-2015, a estrutura dela segue o ciclo PDCA, através do anexo SL, chamado anexo SL, essa estrutura. Então, os primeiros capítulos nós estamos planejando o sistema de gestão. O capítulo 8, normalmente, ele já seria a implementação dessas ações no planejamento. O capítulo 9 seria a verificação. Essa verificação pode ocorrer por meio de auditorias, pode ocorrer por meio de checklists, pode ocorrer por meio de indicadores. E o capítulo 10 já vai falar da melhoria, do ACT. Então, no capítulo 6.2, no requisito 6.2 da ISO 9001-2015, ele fala de planejamento dos objetivos da qualidade. Lá é dito que os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis. E então, apesar de não citar indicadores, de que outra forma poderíamos medir se estamos atingindo ou não os objetivos? Então, já no requisito 9.1, lembrando, já no check, esse requisito ele fala sobre monitoramento, medição, análise e avaliação. Ele pede que o desempenho e eficácia do sistema de gestão seja avaliado, seja monitorado, seja analisado. Pessoal, uma pausa rápida. Eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, ativassem o sininho, porque isso é uma forma de retorno pelo trabalho que nós temos gravando esses vídeos. Eu acredito que todo consultor e todo auditor, ele a princípio foi para essa área porque ele acredita na melhoria contínua, ele acredita que é possível melhorar as organizações, é possível desenvolver a economia, desenvolver o país, e a base para isso tudo é o conhecimento. É um dos motivos que nós gravamos esses vídeos. Então, quando a gente sabe que esses vídeos têm agradado, que eles agregam valor à carreira das pessoas, isso é muito gratificante e mantém a gente publicando novos conteúdos. Pessoal, então, por que os gerentes precisam utilizar indicadores? Por que a alta direção precisa utilizar indicadores? Porque por meio dos indicadores eu posso definir objetivos de desempenho para os meus processos ou para a minha equipe, eu posso conhecer o desempenho de um determinado processo, eu posso identificar desvios desse processo, alguma coisa que está fora da meta, reclamações, falhas, paradas. Eu posso tomar decisões, talvez isso é o ponto mais importante de tudo, eu posso tomar decisões com base em evidências. Decisões com base em evidências são muito mais assertivas.
E por que é importante para os colaboradores a utilização de indicadores? Eu posso utilizar o indicador para saber o que o meu chefe espera de mim, pelo que eu vou ser cobrado. Porque qualquer coisa que não seja medido, eu posso até ser cobrado, mas é subjetivo. Agora, por meio do indicador, se o meu indicador estiver fora da meta, eu posso sim ser responsabilizado pelo baixo desempenho. Ainda que muitas vezes isso tenha uma relação com o processo, mas isso é papo para outro vídeo. Então, o colaborador pode saber pelo que ele vai ser cobrado. Ele pode também se avaliar, ele pode verificar se ele tem contribuição para aquele indicador e ele pode enxergar oportunidades de melhoria para o processo dele. Então, como vimos no requisito 9.1 da norma, ela pede a avaliação da eficácia, né, do desempenho dos processos do sistema de gestão. Agora, vamos pensar aqui. Uma empresa que tem indicadores que não são atrelados nem a riscos e nem são utilizados para tomada de decisões, é uma empresa eficaz? Então, o meu indicador, ele não mede nada, eu não uso ele para nada. Ele só é um acumulador de informações. De que forma que isso é eficaz? Na qualidade, é comum nós mensurarmos 3 variáveis. Então, normalmente o tempo, a qualidade, e quando falamos qualidade, eu vou deixar um card aqui em cima com as definições da qualidade, de acordo com os gurus da qualidade. Então, quando eu falo qualidade, o que eu quero dizer? Mas normalmente medimos tempo, qualidade e custo. E os indicadores normalmente são classificados como indicadores de eficácia, de eficiência e de produtividade. Existem outros que eu vou falar a seguir também. E o que é eficácia, por exemplo? Eficácia é eu atingir o meu objetivo. Muita gente confunde eficiência e eficácia. A eficácia, quando eu falo em ser eficaz, eu estou atingindo um objetivo. A carinha, a fórmula de cálculo de um indicador de eficácia é normalmente resultados reais sobre resultados requeridos. Então, por exemplo, as manutenções realizadas de fato sobre as manutenções planejadas. As peças produzidas sobre as peças que foram refugadas. Isso é um indicador de eficácia. Então, o que é eficiência, né? A eficiência ela tem sempre a ver com a utilização de recursos. A eficiência, então, seria a carinha da fórmula de cálculo de um indicador de eficiência, seria recurso orçado sobre recursos utilizados. E o pessoal normalmente diz que isso é bom quando o índice é maior ou igual a 1. Eu, pessoalmente, não concordo muito. Eu acho que o índice tem que ser o mais próximo possível de 1. Porque se eu tenho um indicador que ele, por exemplo, eu utilizei muito menos recursos do que eu havia planejado, né? Então eu planejei utilizar 5 carros e eu utilizei 2 para entregar as minhas encomendas. Será que isso não demonstra uma falha no meu departamento de planejamento, no meu processo de orçamento? Então, se eu calculei a minha construção para custar 5 milhões e eu consegui fazer por 3, será que é o meu engenheiro de obras que é muito bom? Ou será que o meu departamento de planejamento que comeu alguma bola? Então, é interessante que nós tenhamos o mais próximo possível de 1 esse indicador. E um exemplo de indicador de eficiência seria, por exemplo, também operadores programados por operadores utilizados. Pessoal, então, produtividade. Quão bem foram utilizados meus recursos? Então, na verdade, produtividade seria nada mais que saídas sobre entradas. Só que, então, as saídas seriam resultados válidos e as entradas seriam os recursos utilizados. Praticamente é um indicador de eficiência, só que com resultados válidos. E também é comum que eu atrele com o tempo, mas não necessariamente. Então eu poderia ter tempo por unidade, vendas por empregado,
faturamento por hora. Então, percebam, é muito comum eu ter uma relação com o tempo. Temos também outros indicadores, por exemplo, rentabilidade. Rentabilidade, a minha visão pessoal é de que rentabilidade seria também um indicador de eficiência, já que eu estou falando sobre recursos, mas dessa vez recursos financeiros. Rentabilidade, então, ele atrela tudo a dinheiro. Então seria parecido com o cálculo do indicador de eficiência. Então seriam também os recursos obtidos, mas dessa vez multiplicado pelo valor unitário desses recursos, sobre os recursos utilizados versus o custo unitário desses recursos utilizados. Temos também o indicador de flexibilidade, ou adaptabilidade, algumas pessoas chamam, que seria a capacidade de eu conseguir flexibilizar as saídas dos meus processos, por exemplo. É a capacidade de um produto ou um processo se adaptar aos requisitos individuais ou especiais de um cliente. Então, que nem o meu cliente, ele fez um pedido especial. Quantos eu consegui aceitar? Quantos eu tive que recusar? Quantos foram atendidos de fato? Capacidade é a taxa de utilização. Capacidade, então, por exemplo, seria máquina disponível por máquina utilizada. Eu posso medir capacidade de produção também. A minha fábrica tem uma capacidade de produzir 10 toneladas por mês. Eu estou produzindo 7. Então quer dizer que eu ainda posso aceitar pedido para mais 3. Ou então, eu tenho capacidade de produzir 10 mil peças e eu estou fazendo 9.999 peças. Praticamente que eu não posso aceitar mais pedido. Ou eu invisto mais, ou eu preciso recusar pedido. E então, temos o exemplo de capacidade de produção, né, versus peças produzidas. Quem é o responsável pela medição? Qualquer pessoa pode ser responsável pelo levantamento do indicador. Mas de preferência também uma pessoa envolvida no processo desse indicador. Agora, quem que é a pessoa que tem que tomar as ações, tem que elaborar plano de ação, tem que tomar decisões com base nesse indicador? Principalmente o dono do processo, o gerente, a alta direção. Porque ele é o pai da criança. É essa pessoa que tem a autonomia, o processo é dele. A alta direção, o gerente, não sei, ele é um líder. Então ele deve direcionar pessoas para um determinado objetivo. E se ele não está medindo, se ele não está ciente se essas pessoas estão chegando ou não no objetivo, é um navio sem bússola. Eu não sei para onde eu estou levando a minha equipe. Então é importante que o dono do processo tome as decisões e esteja ciente do desempenho do processo que ele está gerindo. Então, mais uma vez, as pessoas, de modo geral, envolvidas no processo desse indicador, elas ficam cientes do desempenho, talvez próprio, talvez do processo, e elas estão todo dia mexendo com aquele processo. Então ninguém melhor do que elas para saber o que pode dar de errado, qual solução é viável e também tomar decisões de forma ágil. Porque se um problema ocorre no meu processo e eu preciso levar esse problema para outro processo, para eles tomarem uma decisão, para passar de volta para o meu processo, para então eu implementar a ação, nisso eu já perdi muito tempo. O ideal é que o próprio processo atue na manutenção desse indicador dentro da meta. Gráficos. Todo indicador precisa ter um gráfico? Talvez sim, talvez não. Mas o gráfico ele tem ótimas vantagens, porque ele me passa muitas informações de forma rápida e eu consigo enxergar tendências por meio dos gráficos. Então, eu posso utilizar um histograma, eu posso utilizar um Pareto, eu posso utilizar gráfico de dispersão. E onde medir? Aonde eu devo colocar indicador? Vamos lembrar aqui do que é um processo, né? O processo é uma transformação de entradas em saídas por meio de algumas atividades. O que pode atrapalhar essas atividades? Quais são as variáveis dessas atividades? Normalmente aqueles 6 M's, né? Então o método, o meio ambiente, a medição, a mão de obra, a máquina, a matéria-prima. Então
aonde, lembrando que os indicadores eles têm uma relação com o risco, ou a tomada de decisão, o que eu posso variar no meu processo? Aonde oferece risco, né? Ou na entrada, ou na saída, ou nos 6Ms. Então, eu posso ter um indicador, por exemplo, de fornecedor. O meu indicador de fornecedor, na verdade, ele mede o quê? As entradas, né? Eu posso ter um indicador de satisfação do cliente. E esse indicador mede o quê? As saídas. Mesma coisa para peças refugadas, por peças produzidas, né? Eu estou querendo saber a saída do meu processo de produção. Eu posso ter indicador de produtividade. Eu estou medindo talvez a mão de obra, talvez a máquina, né? Então eu vou colocando indicadores onde eu posso variar, onde eu posso ter algum risco. E o que melhoria contínua tem a ver com os indicadores? Então, mais uma vez, é o ciclo PDCA. Eu planejei, eu implantei as ações planejadas, eu verifiquei por meio de auditorias ou por meio dos indicadores. E aí, nesses indicadores eu notei algum desvio. A partir desse desvio, eu vou definir planos de ações para eu corrigir, né, ações corretivas, para eu manter a minha melhoria contínua, para eu replanejar, para eu refazer, para eu verificar de novo. E assim eu vou vendo se essas ações são eficazes ou não, e se não forem eu tenho que tomar novas decisões. Mas a grande sacada é que, além de eu conseguir monitorar melhor, as ações com base em números, com base em evidências, elas serão muito mais assertivas. Pessoal, então eu queria agradecer a atenção de vocês. Mais uma vez, sigam nossas mídias sociais, temos Instagram, Facebook, LinkedIn. Sigam o nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem, né? Ficamos à disposição para serviços de consultoria, auditoria e treinamento nas áreas da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e Lean Manufacturing. Um abraço a todos e até a próxima!